Pois é, dizem que o gato tem 7 vidas, mas o rádio tem muito mais. Impressionante a quantidade de vezes que o veículo rádio teve o futuro questionado. Que nada. Nosso rádio nunca esteve tão forte e segue sendo o mais consumido do Brasil. Para falar de hábitos de consumo, perspectivas e mais do que tudo a fazer, um raio-x da nossa realidade, a gente vai conhecer agora em primeira mão o relatório Inside Radio 2019. Para esta missão, eu gostaria de chamar a CEO da Cantar Ibope Mídia Brasil, a senhora Melissa Vogel. A Melissa Vogel é CEO da Cantar Ibope Mídia, empresa no Brasil, empresa onde atua há mais de 20 anos. Formada em rádio e TV pela Universidade de São Paulo, USP, tem pós-graduação em comunicação com o mercado pela ESPN e administração na Fundação Getúlio Vargas. Melissa tem uma larga experiência nas mais diferentes frentes de atuação da Cantar Ibope Mídia, incluindo postos no Brasil e no Panamá, além da experiência global na Cantar Mídia. Por favor. E para conduzir o painel, eu chamo o Fernando Morgado mais uma vez. Obrigada. Boa tarde mais uma vez. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Muito bem, antes da fala da Melissa, queria pedir 2 minutinhos de atenção de vocês. Na fala inicial do Tonê, ele fez referência a um relatório que foi promovido pela ABERT. O relatório se chama Rádio, Credibilidade, Resultado e União Nacional. Vocês, quando entraram aqui no teatro, vocês pegaram a credencial de vocês, receberam um envelope plástico, né, uma sacola plástica. Lá dentro tinha uma série de coisas e uma delas era um cartão, era um pendrive no formato de cartão. Além de servir como pendrive, claro, lá dentro esse pendrive não está vazio. Tem 2 arquivos. Um que tem a ver com o estudo que a Melissa vai apresentar agora para a gente, o Inside Radio. E o outro, que é esse relatório assinado pela ABERT e que, na verdade, atende uma demanda do meio de muito tempo, porque muita gente diz, mas faltam estudos sobre o meio rádio. Não é que faltam estudos. Os estudos existem. Inclusive, o Ibope, durante muito tempo, realizou o book de rádio, que agora vem renovado, ampliado. Tem dados sobre o rádio, mas esses dados estavam completamente dispersos. Então, você tem relatórios brasileiros, relatórios estrangeiros, que mostram a força do rádio, mas era muito difícil você pegar esses relatórios, juntar e usar, por exemplo, em defesas comerciais e apresentações institucionais e tudo mais. Então, o que a gente fez, a gente na ABERT? Escolhemos esses relatórios, os melhores, os mais atuais, todos eles com fontes, com credibilidade reconhecida, fontes notórias, muito importantes. Reunimos tudo isso, fizemos uma desk research, juntamos e contamos lá a força do rádio em argumentos de texto e gráficos, dados e números. O objetivo é o seguinte, atenção para o pessoal de veículo, principalmente, pegar esse relatório e usar nas defesas comerciais, treinar as equipes de venda e de uma maneira muito prática. Vocês vão reparar, é um PDF, todo mundo abre. A linguagem está muito acessível, as frases são curtas, os gráficos são objetivos. Inclusive, no final do relatório tem uma parte chamada destaques, que é o resumo do relatório na forma de tópicos. É simplesmente copiar aquilo e colar nas defesas, com os devidos créditos, naturalmente. Esse relatório ele é composto de 3 partes básicas. A primeira delas, por que investir no rádio? Então, boa parte dessas discussões que nós estamos tendo aqui, os pontos fortes do meio, eles estão lá numa linguagem muito objetiva para vocês usarem. Depois, a presença do rádio. Nesse segundo capítulo, a gente não entra tanto no mérito de consumo propriamente dito, mas a gente entra na presença do rádio nos domicílios, entre a população. Então, corte, por exemplo, por região do país, por faixa etária, quantos tem aparelho de rádio. E aí, aparelho de rádio, pensando de uma maneira ampla. Atenção, porque também o rádio ele sofre desse preconceito, né? O pessoal pensa que rádio é só um aparelhinho de rádio. E não. PlayStation é um aparelho em potencial de recepção de rádio.
Então, tudo isso está contemplado lá. Todos os aparelhos que podem receber sinal de rádio. Tem lá participação, penetração, tudo bonitinho. E a terceira parte, ela tem a ver aí sim com o consumo de rádio. E daí a gente contou muito com a parceria da Cantar Ibope Mídia no fornecimento de dados a respeito de audiência, aí propriamente dito. Alcance, tempo médio, audiência. Perfil também. Então, está tudo lá resumido, mastigado, para ser usado por vocês. Tá certo? Numa linguagem acessível, fácil. E eu faço um pedido a vocês, por gentileza, porque a plateia é muito qualificada. A gente tem aqui proprietários de emissoras, diretores, altos executivos. Façam com que esse relatório chegue à ponta, que chegue aos executivos de venda, que chegue, inclusive, ao pessoal de conteúdo, para que gere pauta. É muito importante que a gente repercuta a força do rádio entre os anunciantes, mas também entre o público em geral. Porque as pessoas ouvem rádio, ouvem muito rádio, mas é importante que elas tenham consciência que não estão sozinhas. Fazem parte de um universo muito grande, como já foi dito aqui. Cerca de 85%, 86% da população ouve rádio. Então, esses dados estão lá, estão colocados nesse relatório, que é assinado pela ABERT, e que eu convido a todos que leiam e difundam, principalmente. Divulguem entre vocês. Não fique restrito apenas à alta direção ou gestores. Que isso chegue na ponta, porque a gente precisa muito disso. Bom, agora sim, eu passo a palavra para a Melissa. Melissa, você tem 20 minutos, por gentileza, para a sua apresentação, e depois a gente bate um papo a respeito dos resultados do estudo. Tá bom, Melissa? Meu sonho era falar atrás dessa bancada, gente, mas para apresentar eu vou ter que ficar de pé, tá? Depois eu volto para cá. Vai lá. Gente, boa tarde a todos. Bom, primeiro eu queria parabenizar a ABERT pela organização desse evento. É impressionante a quantidade de pessoas importantes e relevantes para o meio. E queria também agradecer o convite, né, para o Paulo Tonet, para o Cristiano, porque é uma grande honra e um prazer celebrar o Dia do Rádio, podendo confirmar e afirmar a importância desse meio, tanto para a sociedade como também para o mercado brasileiro. E se a gente vai... Deixa eu colocar a apresentação aqui. E se a gente vai falar de rádio, não tem como a gente voltar para a essência do áudio. E por que voltar para a essência do rádio? Porque, de fato, o áudio é a primeira coisa que nós experimentamos em nossa vida dentro do ventre de nossas mães. É esse primeiro momento que nós nos conectamos com a realidade e nós temos uma relação de afeto, uma relação de amor. Então, nós, sem dúvida nenhuma, podemos dizer que o áudio emociona. Bom, e depois do que o Lima falou, está cada vez mais certo e concreto que o áudio e o rádio, de fato, emocionam. Muitos de vocês já devem ter visto esse vídeo, mas acho que vale a pena a gente gastar uns segundos para se emocionar com o áudio. I don't want you to come out here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much it hurts me. 'Cause when you see it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing tomorrow I'm gonna wake up missing you. Gente, então eu tenho certeza que é isso que o áudio e o rádio fazem com a gente todos os dias. No mundo cheio de tecnologia, cheio de números e algoritmos, o rádio tem o potencial de criar relações. O rádio tem o potencial de humanizar. E não que o rádio, nesse processo aí de adequação à nova realidade, ele não esteja usando a tecnologia, mas ele tem todos os seus recursos para continuar sendo sempre e cada vez mais humano. Então, o rádio vai se criar e vai se construir através do áudio. E hoje a gente passou a tarde inteira ouvindo tudo aquilo que o rádio faz com a gente. A gente ri, a gente chora, a gente canta, a gente se informa, a gente
conhece, a gente cresce. E o áudio, então, no final, o que ele é? O rádio é conteúdo, o rádio é entretenimento, o rádio é informação. E, finalmente, o rádio é o companheiro da jornada. Um companheiro da jornada que faz com que a gente consiga amplificar a nossa imaginação. É incrível, a gente viu aqui o Lima transformar um papel e uma caneta ou um lápis no navio. As pessoas falam, eu vi no rádio. Não, ela não viu no rádio. Ela ouviu, mas ela criou uma imagem e ela viu no rádio. Então, é dentro desse cenário que o rádio é uma das grandes preferências nacionais. Hoje, 83% das pessoas nas regiões metropolitanas ouviram rádio num período de 30 dias. Entre as 5 pessoas que ouvem rádio, 3 escutam rádio diariamente. E essas pessoas que escutam rádio passam, ouvindo o meio, cerca de 4 horas e 33 minutos por dia. E essa é uma realidade em todo o Brasil. Quando a gente olha os volumes, eles não se alteram muito de região para região, é uma alta penetração em todas elas, com alto consumo de minutos, e uma coisa muito interessante, ao mesmo tempo que o rádio consegue falar com conteúdo nacional, ele consegue falar com cada uma das localidades, com assuntos que interessam aquela comunidade local. E também ele fala com todas as idades. O rádio hoje tem uma penetração altíssima em todas as idades, e notem que interessante, entre o público de 20 a 49 anos, ele ainda tem uma penetração maior do que a média. E ele vai seguindo assim, então, o ouvinte ao longo de toda essa jornada. Aqui nesse gráfico, o que a gente tem? No eixo, embaixo, a gente tem as diferentes faixas horárias do dia, e a gente tem várias curvas de alcance do rádio. Essa curva que está aqui, essa lilás, que tem uma casa, é a audiência que acontece dentro de casa, com um pico no período da manhã, entre 9 e 11 horas. As outras curvas são o consumo out of home, o consumo fora de casa. Então, quando a gente fala do trajeto, seja no carro, porque as pessoas estão se locomovendo a pé, no transporte público, o grande pico de audiência acontece no período da manhã, ali entre 7 e 8 horas da manhã, e também no final do dia. E, finalmente, existe um consumo constante do meio rádio no trabalho. Se a gente somar essas duas curvas, a curva de ouviu fora de casa e ouviu dentro de casa, olha que interessante o que acontece com a curva de fora de casa. Tem um consumo constante do rádio. O rádio tem o poder de acompanhar as pessoas em qualquer lugar que elas estão. E aí, então, a gente se atreve a dizer uma coisa que é: o rádio tem se tornado um grande amigo, ou ele se aproveita muito bem do que é o grande luxo do século XXI, que é o tempo. O rádio se apropria do tempo, permitindo que as pessoas consigam fazer várias coisas ao mesmo tempo e que elas escolham o momento exato que elas querem ouvir, porque aquilo faz sentido para elas. Então, a gente aqui diz que o horário nobre do rádio pode ser o tempo todo. Existe ali um consumo maior, um alcance maior no período da manhã, mas no final da história, todo mundo está ouvindo rádio ao longo do dia inteiro. Então, essa coisa de dizer, não, que o rádio tem o seu pico, tem o seu horário, não é verdade, ele tem no período da manhã, mas não, as pessoas estão conectadas ao rádio o dia inteiro. E isso acontece, como eu falei lá atrás, em todo o Brasil. Em cada uma das regiões, talvez, dentro com consumo diferenciado, aqui a gente olha o volume de minutos consumidos, ele é muito similar em todos os lugares. Mas por que isso acontece? Porque o rádio hoje conseguiu se transformar e consegue se adequar a essa realidade. O rádio, talvez, sempre foi o meio que mais carregou os atributos do digital, porque o rádio sempre foi rápido, ágil, interativo e móvel. E essa capacidade de mobilidade faz com que o rádio possa ser consumido nas mais diferentes plataformas. A gente tem um número aqui de 84% que ouviram rádio pelo rádio comum. O rádio comum, para a gente, inclui também carro, mas, como você falou, tem uma série de outras formas de se ouvir rádio, que não é o radinho que a gente conhecia, que ficava dentro de casa. Mas tem um dado bem interessante, que é o que acontece aqui com o celular. 20% das pessoas já ouvem rádio pelo celular. E esse número é
11% maior do que era o ano passado. Começa a haver, então, um uso do aparelho cada vez mais frequente. E é através do celular que as pessoas conseguem carregar o seu companheiro na palma da mão. Então, com essa vantagem do rádio de estar presente nas mais diferentes plataformas e formas, ele também começa a ganhar uma grande força quando a gente fala do rádio online. Hoje, as pessoas que ouvem rádio online ouvem cerca de 2 horas e 40 minutos. Esse número também é maior do que a gente tinha no ano anterior, é 19 minutos maior. E aí, uma outra coisa que acaba acontecendo também dentro desse ambiente do rádio é a capacidade e possibilidade das pessoas também ouvirem o streaming. Não só o streaming live da rádio, mas também os mais diferentes formatos, como, por exemplo, o podcast. Hoje, quando a gente fala de ouvir o áudio através de streaming no Brasil, a gente fala que já 38% da população faz isso. E vamos entender, então, como é que o streaming convive com o rádio, ocupando novos territórios. No nosso estudo Target Group Index, a gente consegue entender quem são as pessoas que ouvem rádio ou ouvem streaming. Então, hoje, 76% da população brasileira, nas principais regiões metropolitanas, num período de 7 dias, ouvem rádio ou ouvem streaming. Como é que é composto esse 76%? 61% delas ouvem rádio online e offline. Por que esse número aqui é diferente do anterior? Porque aqui eu estou fechando um período de 1 semana e não o alcance total do rádio. E 38%, como eu falei antes, ouvem streaming. Mas olha que dado interessante. Desses 61% que ouvem rádio, existem 38% que são exclusivos. Eles somente ouvem rádio e não ouvem nenhum tipo de streaming. E existem 22% que são comuns, que fazem ambas as coisas, que eles ouvem tanto rádio como também streaming. E qual que é a boa notícia aqui? Cada vez mais que se avança com os novos formatos de potenciais audiências para o rádio, como, por exemplo, o podcast, se abre um potencial enorme de ouvintes, ou seja, já existem aqui 22% que são comuns, então são pessoas propensas a também ouvirem outros conteúdos em outros formatos, e existem 15% exclusivos de streaming. Esses 15% podem se converter também em ouvintes de rádio. Então, tem uma esfera e um horizonte muito grande para o meio. Continuar, né, com a sua audiência cativa, ampliar essa audiência aqui, trazendo conteúdos também diferentes, e buscar esses 15% aqui de exclusivos. Então, essa é uma boa notícia para o meio que cada vez mais se readequa à nova realidade. Bom, e aí a gente falou muito de formas de acesso. Agora vamos falar um pouco de conteúdo. Quando a gente pergunta para as pessoas por que vocês ouvem rádio, olha que interessante, 53% dizem que para se informar e 51% dizem que é para se entreter. Ou seja, existe território para os mais variados tipos de consumo. E conteúdo para todos os gostos. 93% das pessoas dizem que ouviram rádio, dizem que ouviram música. E é lógico, a música, ela é algo bastante importante na nossa vida, né? 62% dos brasileiros dizem que música constitui parte importante da minha vida. E elas vão, então, buscar ouvir a música exatamente no rádio. Existem quase 70% das pessoas que ouvem notícias, seguidos de programas falados e esporte. E por que esse quadro aqui é tão importante? Porque, de novo, ele mostra a capacidade do rádio de atingir não só muita gente, mas também os mais diferentes perfis e segmentos. E falando de música, nós fizemos um estudo junto com a Crowley que chama Music Hit, onde a gente consegue juntar as exibições de música amplificadas através da audiência e entender não simplesmente a exibição dessas músicas, mas também como ela cruza com a audiência. Os gêneros mais ouvidos é o sertanejo, o pop nacional, o pagode, o gospel e o pop rock. E a gente tomou a liberdade aqui de fazer uma brincadeira com cada um desses gêneros. E por que eu digo brincadeira? Porque aqui eu não estou usando um dado completamente científico, mas eu estou comparando o volume de impactos do rádio com os outros meios, com, por exemplo, YouTube e Spotify. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Felipe Araújo, música Atrasadinha. Foi a música mais exibida e com maior volume de impactos no nosso estudo no primeiro semestre de 2019. Ela atingiu 785 milhões
Ela teve 785 milhões de impactos nos 13 mercados, ou seja, exibição, número de exibições vezes pessoas impactadas. Quando você vai para o YouTube, aqui não tem uma data marcada, desde o primeiro dia que o vídeo foi colocado no ar, ela impactou 365 milhões de pessoas. E o Spotify, 142 milhões. Olha a relação do potencial de impacto do rádio maior do que o impacto das mídias digitais. Vamos olhar, por exemplo, o que acontece com pop nacional e internacional. A música mais exibida foi Melim, com 367 milhões de impactos, maior, praticamente o dobro do YouTube e bem acima do Spotify. Mas é lógico que, em algumas situações, a gente pega alguns grupos internacionais. Aí não dá para a gente competir quando a gente fala de um Maroon 5. Por quê? Porque ele tem uma exibição global e aqui não é o acesso só no Brasil. Mas olhem as referências todas que nós temos de amplitude e tamanho do meio rádio. E se o meio ele traz oportunidade para os artistas e constrói relacionamento com os artistas, ele também traz oportunidades para as marcas. Apenas no primeiro semestre de 2019, do que a gente monitora de investimento publicitário, 50% dos anunciantes eram exclusivos. Foram veiculados mais de 2,7 milhões de inserções no período que a gente analisa aqui, que é o primeiro semestre de 2019. E desses anunciantes que investiram, tem mais de 30% de anunciantes novos, com mais 39% de novas marcas. Ou seja, é interessante entender esse movimento, não só dos exclusivos, mas como também o rádio tem conseguido atrair novos anunciantes e novas marcas. E, como a gente sabe, hoje as marcas mais valiosas do Brasil, elas usam os mais diferentes meios para se comunicar. De acordo com o nosso estudo BrandZ, essas são as 10 marcas, e todas essas marcas fizeram alguma ação, fizeram alguma atividade em rádio no último ano. Ou seja, o rádio continua na pauta dessas grandes marcas, com espaço não só, então, para aqueles anunciantes exclusivos, não só para novos, mas também para as marcas cada vez mais consolidadas. Então, para indo quase aqui para o final, a gente está falando de um conteúdo cada vez mais humanizado, né? Não é à toa que os ouvintes cada vez mais buscam o comunicador, o locutor, querem interagir com esse comunicador, com esse locutor, querem também poder se comunicar com uma comunidade. Se, no passado, a única forma de fazer a comunicação era telefonar, por isso que eu digo que o rádio já era digital, porque ele já era interativo no passado, hoje as pessoas criam suas comunidades, vão atrás do site da rádio para poder encontrar gente igual a ele, para poder comentar sobre aquilo que eles ouviram. Ou até mesmo, e hoje em dia não só ouvir, mas que eles também assistiram no site da própria rádio. Ele entretém, ele informa. E o que é interessante? O rádio, no final da história, tem, como eu falei para vocês, o alcance e cobertura rápida atingida de uma maneira muito fácil, em um curto espaço de tempo, porque como ele é diário, ele é imediato. Você consegue passar mensagens rapidamente pelo rádio e atingir um volume de pessoas de uma maneira muito rápida. Ele possui cobertura local, regional e nacional, ao mesmo tempo que ele permite a segmentação. E, finalmente, ele é surpreendente e ele é companheiro. Como a gente viu, né, durante a tarde inteira, ele gera imaginação, ele permite interatividade e, além de tudo isso, ele consegue ser uma fonte gratuita de informação. Bom, gente, eu espero que vocês tenham se emocionado com a minha apresentação. Quem me conhece, né, Quem me conhece sabe que a minha origem no mercado publicitário foi através do rádio. Super bom encontrar vários amigos que estão aqui. Então, de novo, um grande prazer celebrar o dia com vocês. E aí eu queria, então, assim como o Fernando falou, a gente está lançando hoje o Inside Radio. Vocês têm no próprio pendrive que vocês receberam, mas quem quiser e não se aguentar para chegar em casa ou chegar no escritório para acessar, aqui eu vou mostrar para vocês o QR Code, é só vocês posicionarem, então, o celular e irem direto para o site. E aí no site tem um pequeno cadastro para fazer, mas é coisa bastante simples, tá? Então, quem quiser já baixar o Inside Radio, ele já está disponível para que vocês possam baixar. Obrigada, gente.
Muito obrigado, Melissa. Bom, o relatório é claríssimo, os dados estão dados, mas eu queria aproveitar a oportunidade, você está aqui. A Cantar Ibope fez, recentemente, nos últimos tempos, algumas alterações na metodologia de pesquisa de audiência nas praças regulares, né, nas chamadas praças regulares. Queria aproveitar a sua presença aqui para a gente reforçar um pouco de como foram essas mudanças, quais mudanças, porque já faz um tempo que mudou, mas eu percebo que algumas pessoas ainda não entenderam muito bem. E se essas mudanças que vocês fizeram já são, por exemplo, uma resposta de vocês há um fato que está acontecendo, né? As emissoras estão cada vez mais difícil você definir uma emissora de rádio, né? Até porque tem muita emissora de rádio que produz conteúdo em vídeo melhor do que muita televisão. Então, como é que vocês têm enxergado isso? Quais foram as mudanças que fizeram? E se essas mudanças já são uma resposta de vocês a esse quadro? Bom, gente, eu vou realizar meu sonho e vou falar nesse microfone. Estou adorando isso. Bom, respondendo a sua pergunta, Fernando, a grande mudança que a gente fez, não de metodologia, mas de classificação da informação, foi em 2014. E eu lembro muito bem que, nessa época, a nossa grande discussão era como é que a gente classifica essa audiência nova? Porque a gente sempre teve a questão do local de audiência, e todo mundo fala assim, não, internet é local? Não, gente, internet não é local, internet é plataforma. E aí, a gente começou a discussão e aí a gente abriu duas frentes, que era audiência por local e audiência por plataforma. E quando a gente abriu a audiência por plataforma, a gente entendeu que a gente tinha que classificar a audiência em web, a audiência AM e FM. Então, a primeira mudança foi essa, foi permitir que o questionário trouxesse audiência por device e por plataforma, que antes não existia. Então, essa foi a primeira mudança, que, durante um período, ela foi até difícil para a gente conseguir aplicar, porque ela era uma grande novidade para os nossos entrevistados e também para o cliente. Bom, passou essa alteração, a gente entendeu uma outra coisa. O público, não só de rádio, mas o consumidor de mídia está mudando. Essa pessoa, ela não fica mais em casa. Essa pessoa está conectada com as mais diferentes plataformas. Então, a gente incluiu na nossa metodologia outras formas de abordagem, porque a gente queria encontrar a população economicamente ativa, que muitas vezes não está em casa. Então, a gente incluiu a metodologia online. Então, hoje, a gente tem 70% do nosso campo feito de forma face-to-face e 30% feito de forma online. E por que isso? Para que a gente possa ter a amplitude e para que a gente possa pesquisar todos os tipos de públicos e todas as faixas etárias. Ou seja, a gente cria novos pontos de contato para poder entrevistar as pessoas. Bom, passada essa alteração, o que a gente fez recentemente como novidade foi agregar a variável de gênero de programação. Note, gênero de programação e não gênero de rádio. Porque é uma questão polêmica, né? É uma questão polêmica desse tipo de classificação. Demorou para se chegar nisso. Então, só que, na verdade, tem uma diferença. A gente não classificou as emissoras, assim, a programação. Então, uma emissora pode ter vários tipos de programas encaixados em vários gêneros. Eu posso ter uma emissora com programação jornalística, esportiva e musical. E isso acontece. Então, permite um olhar mais segmentado para o anunciante. O anunciante, cada vez mais, está buscando associar conteúdo com o seu público. Então, essas foram as principais mudanças que nós fizemos aí ao longo dos últimos anos. E, claro, a transformação que vem aqui, que é uma transformação onde o meio rádio transcende a plataforma original, e é isso que acontece, a gente ouve rádio, a gente assiste rádio no celular, no computador, tem podcast, tem ao vivo, vai demandar a gente agora um novo exercício muito grande com a indústria e com o mercado para tomar as próximas decisões. Do que a gente vai medir? Como a gente vai classificar? Só que, do nosso lado, a gente precisa do apoio da indústria para essa categorização, e que, muitas vezes, vai envolver o lado do comprador, vai envolver também a agência, vai envolver também o anunciante, para que a gente chegue aí nos melhores critérios. Sim. E você acredita que tem encontrado esse apoio? Acho que sim. A gente criou, há 3 ou 4 anos, uma comissão, um comitê de rádio, onde nós temos reuniões frequentes com os clientes. E aí, quando a gente fala de rádio, é interessante que não adianta eu fazer uma reunião só em São Paulo, eu tenho que, ao mesmo tempo, fazer essa reunião em várias localidades. Então, isso é bastante interessante, porque a gente percebe uma realidade complementar à realidade que a gente vê aqui, então isso não dá para acontecer. Vejo alguns movimentos, super interessante a conversa que a gente teve com agências e anunciantes, interessados também nesse movimento, e métricas que não são simplesmente o alcance e frequência, métricas que trazem o retorno do investimento, métricas que dizem qual foi a ação
do ouvinte após ser impactado. Ele comprou mais? O brand awareness da marca subiu? Então, tem uma evolução também aí nessa questão de métricas. Perfeito. E falando em evolução, para a gente encerrar também, que nós estamos em cima da hora, mas a Cantar Ibope Media tem, para os próximos tempos, novidades nessa linha? Tem, enfim, novos serviços ou, enfim, novidades para os serviços que já oferece? Acho que as grandes novidades são, primeiro, trazer para dentro da medição, né, esses novos formatos, né, aí de audiência e de consumo. Você falou, um PlayStation pode ser um rádio, é verdade, né? Então, como a gente adequa a realidade a esse movimento que acontece de maneira muito rápida, mas tem uma questão nem sempre dá para a gente começar a medir imediatamente, porque nem quem está sendo entrevistado entende o que está acontecendo, então tem um período de amadurecimento. A outra coisa é conseguir ter uma medição que a gente chama de cross-mídia. A gente está falando com parceiros diversos para conseguir comparar a audiência online nas mais diferentes plataformas com ao vivo. A gente tem hoje, a partir do dado declarado, mas a gente quer evoluir para um dado traqueado ou monitorado através de ferramentas online para que a gente tenha maior volume e granularidade. Perfeito, Melissa. Muitíssimo obrigado pela gentileza, obrigado pela apresentação. Obrigada, gente. Pela atenção nessas rodadas. Muito obrigado. Muito obrigada, Morgado, por todas as conduções dos painéis. Muito obrigada, Melissa, também. Vamos ouvir